Hoje eu acordei pensando no que aconteceu. Não sei explicar, foi erro meu. E tudo que eu queria era entender a razão que me levou a se perder do caminho que um dia eu segui ao lado de você. Preciso mudar, vou te encontrar. Quero voltar ao primeiro amor, me entregar com tudo que sou. Andei por caminhos que satisfaziam o meu coração. Mergulhei fundo no mar de desilusão. Perdi o que você me deu, troquei por escolhas que me afastaram de tudo que tinhas pra mim. Quero voltar ao primeiro amor, me entregar com tudo que sou, pois em ti eu sei que vou encontrar o descanso que a minha alma precisa. Não posso viver sem o teu amor. Vem me abraçar, contigo eu quero estar, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, me entregar com tudo que sou. Graça e paz, meus queridos. Quero te trazer uma mensagem para você passar esse cenário que estamos vivendo hoje. Medo, incerteza, pânico, depressão. Quero compartilhar contigo um texto da palavra que está no livro de Salmos, Salmos de Davi, capítulo 16, versículo 5. A minha Bíblia está na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e que diz o seguinte: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Aqui nós poderíamos dizer que é uma fórmula, é uma receita para nós superarmos todas essas dificuldades, todos esses problemas, todas essas incertezas que estamos vivendo. E a primeira dica é que Deus seja tudo na tua vida. Que Deus seja tudo na minha e na sua vida. Que você deixe Deus dirigir a sua vida através desses ensinamentos, através dessa palavra, através desses princípios. E aí, se Deus for tudo na sua vida, se Deus for tudo na minha vida, se Deus dirigir a nossa vida através desses ensinamentos, se Deus dirigir os nossos pensamentos, os nossos planejamentos, o nosso futuro vai estar nas mãos dele. E se está nas mãos de Deus, o que devemos nos preocupar? Então, fica aqui uma receita, fica aqui essa fórmula para nós superarmos todas essas dificuldades, todas essas incertezas, todos esses medos que estamos vivendo. Deixa Deus ser tudo na tua vida. Deixa ser esse Deus que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso.
que esses ensinamentos possam estar guiando os nossos passos, que esses ensinamentos e esses princípios possam estar norteando a nossa vida, que verdadeiramente a palavra do Senhor seja essa bússola que nos guia, que nos orienta, que a gente possa entregar o senhorio da nossa vida ao Senhor, que a gente entregue, como a gente faz quando tem um carro, entrega a chave do carro e vai para o carona, que a gente possa fazer isso com o nosso Deus, entregando o senhorio da nossa vida a Ele, deixando Ele guiar os nossos passos. E aí, o nosso futuro, o meu futuro, o seu futuro, o amanhã vai estar nas mãos dEle. E se está nas mãos de Deus, o que devemos nos preocupar? Então, fica aqui, né, essa palavra de ânimo, de motivação, que Deus seja tudo para nós, que Deus dirija os nossos passos, e o meu futuro e o seu futuro vai estar nas mãos de Deus. Que você pense nisso, que você reflita sobre isso, que Deus te abençoe. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Queridos, nós estamos recebendo agora em nosso programa, com muita alegria, o pastor e professor Josué Lima. Ele é da Igreja Cristã Evangélica, vai estar falando um pouquinho também sobre a sua denominação, sobre seus trabalhos como professor na área da música também. Pastor, é um grande prazer para nós receber o senhor conosco. O prazer é todo nosso e sinto-me muito honrado por estar aqui nessa casa maravilhosa. Amém, pastor, fico feliz. Pastor, vamos falar um pouquinho da denominação que o senhor é pastor, Igreja Cristã Evangélica, vamos falar um pouquinho sobre ela para, se o povo alguém não conhece, né? O nome da minha denominação é Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A nossa sigla, inclusive há uma patente, é AICEB. Então, nós temos 8 regiões no Brasil, e eu pertenço à região amazônica, né? Então, nós temos as convenções regionais, de 2 em 2 anos, e temos também as convenções nacionais, de 2 em 2 anos. O nosso regime de governo ele é democrático indireto. Indireto porque você não pode propor na hora, na Assembleia. Os assuntos, eles vão, primeiro, são tratados por uma comissão ou diáconos e, em seguida, é colocado na Assembleia. Exceto se houver alguma coisa extraordinária, né? Mas assuntos de compra ou venda que envolvam disciplina ou algo assim, não é colocado imediatamente. Por isso que ela é democrática. Via de regra, os pastores são avaliados de 2 em 2 anos. Por exemplo, eu vou completar 19 anos na primeira Igreja Cristã Evangélica do Pará, que fica na Cremação, na Avenida Alcindo Cacela, mas a cada 2 anos eu sou avaliado, né? E assim, tanto o pastor tem a liberdade, né, de se autoavaliar e de ser avaliado ou pela igreja ou por uma comissão. Sim, é importante, da com igreja. certeza é importante. Então, na igreja, pastor, qual é a função do senhor na igreja? Eu sou pastor-presidente da Igreja Cristã Evangélica da Cremação. Ela tem um nome fantasia, né? Que é a primeira Igreja Cristã Evangélica do Pará, porque foi a primeira igreja da nossa denominação fundada no Pará, em Belém do Pará.
devido ao escritório da AICEB, da MICEB, Missão Cristã Evangélica do Brasil, que era composta por estrangeiros, né? A grande maioria americanos, ingleses e alemães e suíços, mas haviam outros também. E começaram o trabalho na 9 de janeiro, no bairro da Aclamação, e depois conseguiram comprar um terreno na Avenida Alcindo Cacela. Então, eu sou o presidente, tem o presidente que sou eu, o vice-presidente pode ser um pastor ou não, né? E eu tenho lá também uma educadora cristã, a dona Daíde Diniz, e tenho também um copastor, é o pastor Raimundo Nonato, que ele coordena os cadetes, é um movimento de adolescentes que nós temos tanto na igreja, departamento, na verdade, de adolescente, quanto na região amazônica. Benção, pastor. E, pastor, o senhor também atua na área do ensino, né? Professor de seminário, que diretor, reitor também, que bênção, né? Eu atuo na área do ensino há muito tempo. Nós temos a minha denominação, né, no tempo que era coordenado pelos americanos, né, pela Unifield Missions. Então, fundaram um seminário em Abaetetuba. Esse seminário parou por um período, né, ele começou em 47, por aí, depois ele parou. Em 79, ele reinicia. E ele reinicia com o diretor sendo pastor da minha igreja, na cidade de Portel. Então, ele me convidou para vir estudar. Como não deu, que eu estava envolvido lá com trabalhos e também as tarefas da roça do meu pai, que eu morava na cidade, mas tinha que nas férias ir para o interior do Rio Pacajá ajudar meu pai. Então, eu não pude vir para estudar, mas eu vim conhecer o seminário, passei uma semana em Abaetetuba. E em 80 eu comecei o estudo, terminei em 85, né? Eu tenho que ser breve aqui. Aí comecei a pastorear no copastorado da Igreja Cristã Evangélica de Breves em 86. 89 eu vim pastorear a Igreja Cristã Evangélica de São Sebastião da Boa Vista, no Pará. Em 90 eu passei no vestibular, em 92 eu mudei para Belém para fazer filosofia. Aí cheguei na Igreja do Marco, conhecendo amigos como Manuel Quaresma, Elionias, o promotor Isaías Medeiros, e eles me convenceram numa reunião que eu não seria filósofo, eu seria pastor. E aí corremos ao Seminário Batista, cheguei lá, quase não consigo vaga, mas através de um pedido do meu pastor, que agora já está com o Senhor, o Joseph Rowley, ao reitor, então, que era o finado doutor também, Lloyd Moon, aí conseguiram uma vaga. E aí eu comecei a estudar teologia em 92 e servindo como obreiro na Igreja do Marco. Benção. Aí abrimos um trabalho no Bengui e a minha carreira acadêmica começa aí, de 80. E aí, quando eu formei em 95 no Seminário Batista, foi um ano memorável para mim, porque eu noivei em 93, formei 12 de dezembro de 95 e casei 30 de dezembro de 95, com uma linda mulher, uma professora, Dona Thelma Mercedes. Nós temos 2 filhos, o mais velho é o Joshua, o mais novo é o Caleb, estão maiores do que nós. E quando eu formei, em 95, o reitor já me convidou para assumir uma cadeira. Isso, então... Na Faculdade Batista hoje, que era Seminário Batista. Então o senhor está de 95 até hoje? Até hoje, lecionando. Isso dá quantos anos? 20, um montão de... Um bocado de anos. Se bem que nesse mesmo ano eu não aceitei, porque eu estava muito envolvido com a Igreja do Marco e também com o trabalho no Bengui, que Deus havia abençoado, então consumia muito meu tempo. Mas em 97 eu aceitei ser professor ajudante, e aí depois tem entrado ano e saído ano, e eu estou lá, me dou muito bem com os batistas e eles comigo, e estamos lá. Pastor, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, muito obrigado por ter nos falado sobre a sua trajetória, eu tenho certeza que vai estimular muitas pessoas a buscar conhecer mais de Deus também.
Sem dúvida nenhuma. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, é uma palavra que se renova, né, a cada dia, e a convocação é essa, né? Você pode estudar a Bíblia sozinho, né? Se não fosse o pecado que nos cegasse, nós entenderíamos ao abrir a Bíblia. Mas como não é assim, né, a gente precisa da conversão, da iluminação do Espírito Santo, e precisamos também de mestres, porque a Bíblia diz, né, que ele tem na igreja, né, Efésios 4, de 11 em diante, o Senhor tem na igreja pastores, mestres, apóstolos. E se você quer adquirir conhecimento, é muito bom. Não precisa dizer que vai ser vocacionado, que vai ser missionário ou pastor, mas estude a Bíblia, procure uma faculdade, um curso, um instituto, que vai ser muito bom. Com certeza será uma bênção na sua vida, na vida da sua família e da sua comunidade. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Ti. Eu uno a minha fé com Tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Ti. Eu uno a minha fé com Tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as Tuas maravilhas. Eu creio, eu verei. Eu creio, eu verei. Creio, eu verei. Queridos, nós estamos recebendo agora aqui com muita alegria o pastor Emanuel Barros. Ele é pastor da Igreja Batista da Condor. Isso. E está aqui conosco hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante, missões. Daqui a pouco a gente vai apresentá-lo melhor, mas, pastor, que bom que você está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e nós estamos aqui. Eu acho que o Espírito Santo de Deus, ele está agindo de uma maneira sobrenatural e cabe a nós, enquanto agentes do reino de Deus, começarmos a divulgar a visão e começarmos a estreitar aquilo que é importante para o avanço do reino. Benção. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre missões. Vocês têm um trabalho com os ribeirinhos, mas não só isso também. Enfim, como é que é esse trabalho de vocês? Bem, esse trabalho surgiu de um compromisso pessoal que eu tinha. Eu sempre tinha desejo de ter algo focado nisso. Então, em 2015, o Espírito Santo começou a falar conosco para que a gente pudesse alcançar povos não alcançados aqui na região da Amazônia. E eu descobri que existem povos aqui, os ribeirinhos, os quilombolas, os índios, os surdos. Então, o Espírito Santo começou a trabalhar em nós. E a nossa igreja está praticamente, estrategicamente, perto, principalmente dos ribeirinhos. Benção. Estrategicamente, você diz assim, perto no sentido geográfico? Geográfico. Geográfico. Ou seja, dali para pegar o barquinho e atravessar é jogo rápido, pastor. 10 minutos. E como é que tem sido desenvolvido esse trabalho lá, pastor, na prática? Começou primeiro em oração, porque eu não tinha noção nenhuma. Busquei a Deus em oração e automaticamente Deus começou a colocar as pessoas que já tinham uma certa
vivência com isso nos nossos caminhos. E a partir disso, com relação ao relacionamento com essas pessoas, a gente começou a fazer ações evangelísticas, viagens missionárias, né, até a gente chegar em ilhas e fixar ali e começar ali uma base. Então, hoje tem bases já fixadas em algumas ilhas, é isso? A gente já tem uma ilha, que é a ilha do Murutucu, que fica bem ao lado da ilha do Cumbu. Sim, já fui lá. Pensam. Estávamos conversando aqui, queridos, antes de começarmos a gravar, que nós aqui na Capela também temos esse trabalho com as ilhas, né? E ano passado, pastor, nós fomos em dezenas de ilhas, sabe? E cada ilha que a gente chegava, a gente notava uma história diferente. Enfim, estamos agora com uma congregação numa ilha do Papagaio, e quando a gente chega, cada população daquela ilha é diferente, né? Não dá para dizer assim que é tudo igual, porque é ribeirinho, de maneira nenhuma. Não dá. Eu vou te dar um exemplo bem rapidamente. A gente começou na ilha de Arapiranga, que fica próxima a Icoraci, tá? Lá não tem energia, eles já estão usando placa solar. Só que o desenvolvimento lá da educação e humano é muito mais avançado. Murutucu fica bem de frente para Belém, mas o índice de desenvolvimento humano no Murutucu é abaixo de qualquer nível que vocês imaginarem, para vocês verem a diferença. Enquanto uma não tem energia, o desenvolvimento lá da educação e outras coisas está muito mais à frente do que numa ilha que fica bem de frente para a cidade. É interessante isso, poxa, é incrível, né? Essa ilha que a gente tem um trabalho lá, a Ilha dos Papagaios, ela é muito pertinho também aqui de Belém. São 12 famílias, né? Eles não têm energia elétrica, enfim, tem uma série de dificuldades com a parte sanitária. Só que é o seguinte, tem ilhas muito mais longe que tem energias, né? Que tem escola, que tem tudo, né? Então é interessante como cada ilha se comporta de maneira diferente, né? E são ilhas que precisam do amor de Deus e que precisam que a igreja leve a palavra do Senhor para eles. Isso. Você falou o trivial, a palavra. Tem igrejas, às vezes, nesses lugares, pastor? Tem. Mas não tem aquilo que realmente as pessoas precisam, do que é a palavra de Deus. Verdade. Queridos, a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela traz para nós algo que está acima de qualquer coisa. E igrejas comprometidas com o evangelho, com a sua palavra, estão carentes nessas áreas. É verdade, pastor, eu concordo. Às vezes, se a gente não vigiar, a igreja vai ficar muito só na parte social. Vamos levar ali uma cesta básica, vamos levar um dinheirinho. Mas, na verdade, o mais importante é levar a palavra de Deus, ensinar, discipular, porque é isso que vai gerar vida eterna, né? Justamente. Essa é a nossa grande virtude. E talvez isso a gente tenha deixado muito a desejar e a pecar, talvez. Nós precisamos entender que Jesus quer voltar e depende de nossas ações. Fé sem obras é morta. Conversávamos também, queridos, antes de começarmos a gravar, algo muito bacana. Estávamos falando sobre as agências missionárias que Deus levantou, e eu amo todas elas. A minha mãe é jocumeira da Jocum, eu cresci na Jocum, e, enfim, e várias outras. Temos missionários aqui na Capela da Jocum. Só que, às vezes, algumas igrejas têm uma visão seguinte: quem tem que fazer missão são as agências missionárias. A gente manda um dinheirinho para eles, a gente envia um missionáriozinho e deu. Mas quando, na verdade, né, pastor, a responsabilidade é da igreja, né? E aí eu preciso usar a própria palavra. Lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Ele não falou Jocum, ele não falou outras agências, junta de missões, isso e aquilo. Ele falou a igreja. Essa responsabilidade é nossa. Talvez, com o passar do tempo, as igrejas foram terceirizando, mas a responsabilidade do trabalho, de manter o trabalho, de fazer o trabalho, é da igreja. Igreja de Jesus Cristo. Volte ao primeiro amor e vamos fazer missões. Com a ajuda das agências, elas estão ali para nos auxiliar. Com certeza, né? Eu amo as agências missionárias, todas elas. Tive o privilégio de conhecer várias, né? A Asas de Socorro, que eu tanto amo, a Jocum também, que é parceira nossa, enfim. Mas esse clamor do pastor, eu concordo plenamente. Nós, como igreja, nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade, né? Não apenas de área social, que é importante, mas nós temos que levar a palavra de Deus, discipular, e, na verdade, o evangelho como um todo, né? Porque a gente discipula, a gente ensina a palavra, a gente ajuda na área social, mas a gente tem que sair das quatro paredes, né, pastor? E ir até onde está precisando. E só para a gente concretizar isso a respeito das agências, amém pela criação das agências. Por que as agências existem?
porque pessoas preocupadas que não acabasse a visão missionária, acabaram criando, o Espírito Santo deu essa visão das agências. Mas agora o próprio Espírito Santo de Deus está fazendo com que as igrejas voltem de novo à sua responsabilidade de tomar a frente com o apoio dessas agências. As agências, elas têm dados fantásticos que podem nos ajudar diante desses desafios. Benção. E, pastor, essas pessoas que, porventura, também amam esse trabalho e querem ajudar o seu ministério, a sua igreja, como elas podem entrar em contato com o senhor? Você pode entrar em contato, eu posso deixar aqui meu contato. Emanuel Barros, meu número para contato é 982-31-2598. E aí esse é meu zap. Meu Facebook, Emanuel Alves de Barros, né? Ou então você entra PIB da Condor, que é o Facebook da nossa igreja. Então você entra ali, você vai ter acesso a todos os o nosso projeto de missões aos ribeirinhos, e em nome de Jesus vamos chegar aos quilombolas e aos índios. Eu creio, pastor. Vamos orar por isso, para que Deus fortaleça vocês, dê sabedoria e direção, para que alcancemos mais povos não alcançados ainda. Amém. Como praticar a palavra de Deus. Iniciaremos hoje uma nova série de 4 reflexões baseadas no livro de Tiago. Hoje, Tiago capítulo 1, versículo 19. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Como praticar a palavra de Deus? Às vezes a gente acha que é muito difícil, que tem que fazer muitas coisas extraordinárias, mas na verdade, praticar a palavra de Deus é algo simples e profundo, como nós sempre dizemos. A Bíblia começa dizendo o seguinte: se você quer praticar a palavra, então você precisa ouvir mais do que falar. A gente está acostumado sempre a falar muito, né? A gente sempre quer estar com a razão, quer falar, quer ser ouvido por todo mundo, mas na verdade a Bíblia diz: quer praticar a palavra de Deus? Então ouça. Ouça mais as pessoas, ouça o que as pessoas têm para dizer, fale menos. Lá em Provérbios a Bíblia diz que aquele que fica calado se passa até por sábio, porque por muitas vezes de tanto falar, em Provérbios também diz que
na multidão de palavras há estultícia, ou seja, falta de sabedoria. Então, praticar a palavra de Deus inicialmente é ouvir mais, falar menos. Ouvir o que as pessoas têm para dizer e lhes oferecer ajuda. A Bíblia continua dizendo o seguinte: seja tardio também para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Às vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço. Às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha que é o certo. Mas a Bíblia diz que a nossa ira não é a justiça de Deus. A nossa ira não passa de ira. Então, quando você estiver nervoso, respira, conta de uma vez, bebe um copão de água, mas não deixa a ira dominar você, porque a ira não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Querer resolver as coisas na força do seu braço não significa que você está agindo em nome de Deus, porque Deus tem formas muito diferentes de agir do que as nossas próprias. A Bíblia continua dizendo: portanto, deixe toda a impureza e o acúmulo da maldade. Às vezes, queridos, por a gente ver tanta coisa errada acontecendo nesse mundo, se a gente não vigiar, o nosso coração vai se enchendo de raiva, de impureza, de maldade, de inveja, de tantos sentimentos ruins. Talvez você possa dizer assim: não, eu sou uma pessoa diferente. Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, não fumo, eu sou uma pessoa boa. Mas o padrão de bondade de Deus é um padrão muito acima do nosso. Se nós, repito, não cuidarmos, o nosso coração, com o passar do tempo, vai se enchendo de coisas que não agradam a Deus. Quer ver um exemplo? Cada um vai tomar a sua decisão. Eu tomei uma decisão para a minha vida de não ficar mais assistindo o noticiário todo dia. Você pode pensar diferente, problema nenhum, claro que não. Eu decidi porque é tanta coisa ruim no noticiário, é tanta politicagem às vezes, tanta coisa assim, tanta violência, tanta maldade, tanta fraude, tanta coisa acontecendo, que eu fui percebendo que ao passar dos anos, aquilo ia fazendo mal para o meu coração. E eu percebi que eu consigo usar muito melhor o meu tempo lendo um livro, estando com a minha família, cantando uma canção, fazendo um culto doméstico na minha casa, do que muitas vezes simplesmente colocando para dentro um monte de notícias ruins. Então, se livre de todo o acúmulo da impureza, se livre de todo o acúmulo da maldade, não deixe os sentimentos ruins dominarem o seu coração. A Bíblia continua dizendo: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra de Deus constantemente vai ser pregada. Às vezes de lugares onde você menos espera. Eu lembro, eu sou lá do Rio de Janeiro, lá da Baixada Fluminense. Eu lembro quando eu pegava o trem Japeri cheio, lá no trem tinha alguém pregando a palavra de Deus. Depois eu fui morar lá num lugar uma cidade chamada Anchieta, e quando eu morava lá, o pessoal entrava no ônibus e lá no ônibus se pregava a palavra de Deus. E com o tempo eu mesmo comecei a fazer isso, adolescente ainda, ia pregar a palavra de Deus para os mendigos na rua, nas praças, enfim, nas escolas, ou nos trens, aonde tinha oportunidade, lá estava eu com meus amigos pregando a palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte: por onde nós formos, sempre terá alguém pregando a palavra de Deus, sempre ela estará sendo compartilhada de alguma forma. Acolha com mansidão a palavra de Deus. Não rejeite a palavra que o Senhor tem falado com você. Abra o coração e deixa Deus atuar, deixa Deus agir. Acolha com mansidão a palavra. E por último, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, vos a vós mesmos. Simplesmente ouvir a palavra e não praticar é quase a mesma coisa que nada. Tudo que você aprender pela santa palavra de Deus, coloque em prática. Não deixe apenas ser palavras, não deixe, coloque em prática na sua vida, para que você, em nome de Jesus, seja um poderoso praticante, um operoso praticante da palavra de Deus. Deus abençoe. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual.
Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Eu tenho certeza que você foi abençoado pelas entrevistas, pelos testemunhos, pelo louvor e adoração, pela palavra. Enfim, em 30 minutos, tanta coisa boa acontece na nossa vida, né, nesse programa. Glória a Deus por isso. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Aqui estão as nossas 3 redes. E se você também quiser nos abençoar, contribuindo com qualquer valor, aqui está o Pix da nossa capela, a produtora desse programa. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para mantermos esse programa no ar e alcançarmos mais pessoas com a palavra de Deus. Você me permite fazer uma oração pela sua vida? Senhor Deus Todo-Poderoso, te peço que tu possas abençoar esta casa, esta família. Te peço, Senhor, que a tua mão, que a tua provisão esteja sobre este lar. Se porventura, Senhor, houver alguém na família desentendido com o outro, que a tua reconciliação possa alcançar. Se porventura houver alguém enfermo, Senhor, que a tua mão de cura possa estar lá. Se porventura, Senhor, houver alguém com falta de provisão, Senhor, leva a tua provisão sobrenatural até esta família. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, nosso programa é diário, de segunda a sexta, às 11 da noite, tá? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.